RCP Notícias. Três horas em Cabo Verde, muito boa tarde. Vamos dar início ao jornal para esta quinta-feira. Vamos conhecer os títulos. Em Cabo Verde, cerca de 21% da população estrangeira imigrante sente alguma forma de discriminação baseada na cor da pele. Avança Elton Gonçalves, técnico da Alta Autoridade para a Imigração. Hoje assinala-se o Dia Mundial para a Eliminação da Discriminação Racial. A ONU defende investimento em mulheres negras como caminho para o progresso. O quadro da governança climática em Cabo Verde estará devidamente montado até finais do próximo mês de abril e traz melhor capacidade de gerir o dossiê climático em Cabo Verde. A previsão é do assessor especial do Ministro do Ambiente, Jairson Oliveira, no âmbito da sua apresentação no painel sobre mecanismos de governança para o desenvolvimento de Cabo Verde enquanto país insular. 3 declarações políticas hoje no Parlamento, temas como a mulher, os investimentos do governo nas ilhas de São Vicente e Santo Antão e constrangimentos sociolaborais estiveram em destaque. Unidade Militar da Guarda Nacional do Estado de New Hampshire proporciona aos militares de Cabo Verde e também à imprensa no Mindelo a oportunidade de sobrevoarem a ilha de São Vicente para conhecer a natureza das operações de busca e salvamento. Papa Francisco apela aos migrantes para que nunca esqueçam a sua dignidade humana e que não tenham medo de olhar os outros nos olhos, lembrando ser também ele filho de migrantes. Acompanhe o desenvolvimento destas e outras notícias neste jornal com edição e apresentação de Orlando Lima. Ora viva, votos de boa tarde, seja bem-vindo a este Jornal das 13 aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. Em Cabo Verde, cerca de 21% da população estrangeira imigrante sente alguma forma de discriminação baseada na cor da pele, avança Elton Gonçalves, técnico da Alta Autoridade para a Migração. Elton Gonçalves falava à margem de uma atividade para assinalar este Dia Internacional da luta contra a eliminação da discriminação racial. Por sua vez, o Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, assegura que a legislação cabo-verdiana proíbe a discriminação, mas que ainda é preciso trabalhar a questão da mudança de mentalidade. Mais detalhes na reportagem com Edneia Barros. Para assinalar o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, a Alta Autoridade para a Imigração levou a campanha A Diversidade nos Enriquece à Escola Polivalente Cesaltina Ramos. Uma campanha que visa destacar a importância da interculturalidade, explica Elton Gonçalves, técnico da Alta Autoridade para a Imigração, avançando dados sobre esse fenómeno em Cabo Verde. De acordo com o relatório que foi feito da população estrangeira e imigrante aqui em Cabo Verde, 21% sentem alguma forma de discriminação baseada na cor da pele. Então esta campanha tem o objetivo de mostrar a importância da interculturalidade e da diversidade racial e cultural em Cabo Verde. Elton Gonçalves afirma que a campanha A Diversidade nos Enriquece, que iniciou há um ano, já passou por 13 escolas, envolvendo 5 ilhas e que deverá decorrer até ao final do ano. O diretor da Escola Polivalente Cesaltina Ramos, António Afonso, diz que a escola tem um papel fundamental na promoção da igualdade racial e respeito mútuo. É na escola e é aqui que educamos as mentes jovens de amanhã, transmitindo-lhes valores de respeito, tolerância e aceitação da diversidade, através de programas educacionais, atividades extracurriculares e iniciativas como a campanha A Diversidade nos Enriquece. Estamos empenhados em construir uma comunidade escolar inclusiva, acolhedora para todos os nossos alunos, professores, pais e encarregados de educação. A discriminação, seja qual for o tipo, não deve ser tolerada, defende o Ministro da Família e Inclusão Social. Fernando Elísio assegura que a legislação cabo-verdiana não permite a discriminação, mas que urge trabalhar a mudança da mentalidade das pessoas. A nossa legislação está bem. O que não está bem é ainda resquícios na nossa cabeça de acharmos que o eu é superior a todos nós. Temos que criar as condições para que essa relação seja igual.
por isso que a alta autoridade está a criar uma plataforma de tradução para que aqueles que não dominam a língua portuguesa ou crioulo possam relacionar-se com o Estado de Cabo Verde na língua que sentem mais à vontade. Fernando Elísio fez saber também que tem acompanhado as notícias de várias embarcações de imigrantes que têm dado à costa e que, neste sentido, alterações legislativas vão ser feitas com vista à criação de centros temporários de acolhimento para fornecer toda a assistência, desde a chegada até ao repatriamento, de forma digna. E neste Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, a ONU defende investimento em mulheres negras como caminho para o progresso. Com a campanha Investir nas Mulheres, acelerar o progresso, as Nações Unidas chamam a atenção para um dos principais desafios para a igualdade de género, a falta de financiamento. O enfoque da campanha intensifica o apelo do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial e demarca a urgência de combater o racismo e a discriminação racial 75 anos após a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em mensagem para assinalar a data, o secretário-geral da ONU, António Guterres, reforça que é necessário que governos avancem com políticas e outras medidas para eliminar o racismo. Além disso, o líder das Nações Unidas adiciona que as empresas de tecnologia devem abordar o preconceito racial também na inteligência artificial. A unidade militar da Guarda Nacional do Estado de New Hampshire, que participa em Cabo Verde do exercício Granite Falcon, proporcionou aos militares cabo-verdianos da Guarda Costeira, civis e imprensa sediada no Mindelo, a oportunidade de sobrevoarem a ilha de São Vicente em voos de helicópteros para conhecerem a natureza das operações de busca e salvamento. Uma troca de experiência que acontece no quadro do Acordo de Cooperação Militar assinado há 2 anos entre os governos de Cabo Verde e dos Estados Unidos da América. Uma troca de experiência que tem dado frutos, diz o coordenador da Operação Major Brandon Hunter. I just want to say thank you very much for the opportunity for me and my unit to be here in Cabo Verde. We're very excited. Our main goal in being here is to Nosso principal objetivo em estar aqui é trabalhar ao lado dos militares e do governo cabo-verdiano no âmbito do programa de parceria estatal. Começamos a ser parceiros de Cabo Verde há cerca de 2 anos no âmbito de uma iniciativa do DOC e desde então temos tentado fazer o evento de formação como este com os militares cabo-verdianos e manter uma parceria forte. Fizemos agora estes voos de orientação para mostrar aos militares cabo-verdianos os nossos helicópteros e como é voar neles. Também estamos realizando alguns eventos de treinamento médico, trabalhando ao lado dos militares cabo-verdianos e trocando informações sobre assistência médica às pessoas acidentadas, sejam soldados ou civis. Working alongside the Cabo Verdean military and exchanging information on basic medical care, trauma care for soldiers and civilians. Esta manhã, os voos do exercício Granite Falcon foram realizados sob fortes rajadas de vento, uma condição meteorológica um pouco diferente daquilo que estão habituados no dia-a-dia os militares, admite o Major, que considera isso uma boa experiência que permite as duas partes, cabo-verdiana e americana, tirarem maior proveito da operação. So far it's been very good. Both our soldiers and the Cabo Verdean soldiers have. Até agora tem sido muito bom. Tanto os nossos soldados como os soldados cabo-verdianos aprenderam muito trabalhando lado a lado nos eventos de formação. Como eu disse, até agora foi essencialmente treinamento de natureza médica, com alguns bombeiros locais e pessoas do EMS e tem sido muito bom até agora. It's been very good so far. Novos voos do tipo serão realizados no dia 28 deste mês. Desta vez serão destinados a entidades envolvidas nesse processo de cooperação militar, nomeadamente a Ministra da Defesa Nacional e o Embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde. O PICV diz que 42% das mulheres em Cabo Verde têm um emprego informal com condições de trabalho precárias. Durante uma declaração política no Parlamento, a deputada Paula Moeda sublinha que essas mulheres não têm proteção social e têm acesso limitado a oportunidades de desenvolvimento. O MPD diz que o facto das mulheres estarem no setor informal não as impede de terem acesso à Previdência Social, enquanto o CID pede que sejam criadas melhores condições de autossustento para as mulheres. Ailson Martins.
A deputada do PICV avança que as mulheres que estão no emprego informal são mais vulneráveis em caso de doenças. 42% das mulheres em Cabo Verde têm um emprego informal, onde enfrentam condições de trabalho precárias, salários baixíssimos, falta de proteção social e acesso limitado a oportunidades de desenvolvimento, tornando-as ainda mais vulneráveis em caso de doença, desemprego ou incapacidades. São as vendedoras ambulantes, trabalhadores domésticos, dos quais 97% são mulheres, artesãs e empreendedoras informais, lutando diariamente para garantir o sustento das suas famílias. As mulheres no setor informal têm dado uma contribuição inestimável para a economia e para a sociedade cabo-verdiana, diz Paulo Moeda, que defende a implementação de políticas e programas que promovam a inclusão económica e social das mulheres. É preciso reforçar o investimento em políticas públicas de habitação condigna, incluindo a oferta de soluções de alojamento, dando particular atenção à situação das mulheres que, de uma forma geral, têm menores rendimentos, fomentando a igualdade de género no acesso à habitação, como um fator-chave de inclusão, igualdade e dignidade. As medidas tomadas pelo governo de há 8 anos para cá ainda não conseguiram debelar este quadro social que atormenta as meninas e mulheres cabo-verdianas, para não falarmos do facto de as mulheres serem o rosto da pobreza em Cabo Verde. O objetivo do governo de atingir o pleno emprego e o trabalho digno para todos no período de 2016 a 26 é mais um sonho que ficou para trás. Por sua vez, a deputada do MPD, Vanusa Barbosa, diz que o facto das mulheres estarem no setor informal não as impede de terem acesso à previdência social. Até porque nesse momento há uma campanha, uma forte campanha para formalização do negócio, para que a mulher efetivamente possa gozar de previdência social e poder ter uma reforma na velhice. E mais também tem algumas ações concretas de capacitação de mulheres, do papel no âmbito de um projeto entre CIEG e o POSER sobre liderança e habilidades comunicativas que abarca dezenas de mulheres, se não centenas de mulheres na Cabo Verde, o objetivo de dar-se esse empoderamento económico e permitir-se que tenha esse próprio rendimento. A par disso, também tem programa de inclusão produtiva que tem foco essencialmente na mulher, para que esse poder ter esse rendimento, poder ter essa capacitação e fazer esse próprio rendimento. Já a deputada Dora Pires da UCIT pede que sejam criadas melhores condições para as mulheres terem autossustento. Talvez não poderia ter uma sociedade melhor e diferente. Não tem que as mães que é obrigada a ficar na casa o dia inteiro ou a ficar na rua porque ele tem onde já que os meninos para trabalhar para trazer este sustento. Isso quer dizer que não tem que pensar mais em ter oportunidade para as mães. Tem jardim, tem escola, tem lugares que poder deixar seus filhos, para seus filhos que têm que enveredar para caminho maior. Portanto, se todo dia não lembrar e cada um de nós fazer nossa parte, não poder ter nós a mulher bem engajado e bem preparado também para seguir também uma carreira política. MPD e a UCIT a reagirem à declaração política do PICV à volta das mulheres. Como dissemos, foram 3 declarações políticas hoje no Parlamento. O grupo parlamentar do MPD considera que o novo paradigma inaugurado pelo governo desde 2016 trouxe ganhos assinaláveis às ilhas de São Vicente e Santo Antão. O deputado Armindo Luz fala numa dinâmica nessas ilhas, fruto do trabalho das câmaras municipais em parceria com o governo. Com o novo paradigma da governação, inaugurado em 2016, sob a batuta do Dr. Ulisses Correia Silva, as ilhas de Santo Antão e São Vicente têm tido progressos assinaláveis no seu processo de desenvolvimento, consequência da dinâmica empreendida pelas câmaras municipais, resultantes da parceria estratégica com o Governo Central, consubstanciado nos princípios da subsidiariedade, da complementaridade e da não discriminação,
que coloca as pessoas no centro de todas as políticas e que se tem traduzido em resultados palpáveis, permitindo progressivamente e de forma sustentada melhorar grande parte dos indicadores económicos e sociais e ascender assim a níveis cada vez mais elevados de desenvolvimento, com impactos fortes no reforço da descentralização e na luta contínua pela redução das desigualdades e assimetrias regionais, promovendo o desenvolvimento harmonioso de Cabo Verde. Armindo Luz diz que registram-se grandes progressos a um patamar jamais visto em São Vicente e Santo Antão. Fruto de uma nova forma de exercício do poder, diversos investimentos foram e estão sendo realizados por este governo, em parceria com a Câmara Municipal liderada pelo MPD, quais sejam criação da Zona Económica Especial Marítima para atração de investimentos privados e realização de parcerias público-privadas no domínio do ecoturismo, na atividade portuária, nos transportes marítimos, nas pescas, na aquacultura e na reparação naval. Criação do Campus do Mar, Universidade Técnica do Atlântico e o Instituto do Mar, para dotar o país de recursos humanos qualificados nos diversos domínios da economia azul, através da formação técnico e profissional, investigação, desenvolvimento e ensino superior, orientado segundo padrões de exigência internacionais, devidamente articulados para dotar Cabo Verde de competências para a prestação de serviços de alta qualidade ligados ao mar. A assertividade das políticas públicas plasmadas no programa do Governo e executados por este Governo tem elevado a ilha de Santo Antão para um patamar de desenvolvimento jamais visto, respondendo de forma satisfatória às aspirações das suas gentes. Os investimentos realizados na requalificação dos bairros e das localidades nos 3 concelhos de Santo Antão tiveram um impacto muito positivo na qualidade urbanística e ambiental e na atratividade económica das cidades e das vilas. Exemplos assinaláveis são as obras de requalificação urbana da cidade da Ponta de Sol, da cidade de Porto Novo e da cidade das Pombas. Reagindo, a deputada do PAICV, Joana Rosa, diz que a realidade das ilhas de São Vicente e Santo Antão em nada se compara com a leitura feita pelo MPD. Porque a realidade que nós vemos em Santo Antão e que a população vê é outra, mas também em São Vicente. Vejamos, todo o investimento que se fez em São Vicente e Santo Antão em verdadeiras infraestruturas estruturantes em todos os setores entre 2001 e 2016. Eles não veem. Eles não conseguem saber de onde veio o aeroporto internacional de São Vicente, a grande estrada que liga o aeroporto à cidade, todo o projeto de abastecimento e de saneamento, todas as infraestruturas rodoviárias em São Vicente, a requalificação do porto de São Vicente, da Lajinha, o cais de pescas, a delegacia da saúde, não vêem, não conseguem ver o porto do Porto Novo, que se transformou, a Gar Marítima, as estradas verdadeiramente modernas e estruturantes em Santo Antão. Meus senhores, sejamos realistas. Vocês veem pipocando pequeninas obras, pequeninos investimentos. Só os investimentos realizados no domínio da agricultura em Santo Antão supera todas essas pequeninas obras que vocês estão a dizer. Por sua vez, o deputado da UCID, António Monteiro, manifestou algumas preocupações em relação ao saneamento em São Vicente com a construção de novos hotéis. É só ver, por exemplo, o hotel que está aí junto à rádio, o problema que estão a passar por causa do cheirete. E ninguém vem aqui dizer que não foi avisado. Nós chamamos de atenção. Quer dizer, é preciso o governo, a Câmara, agirem para criarem um ambiente salubre para que junto daquele hotel haja um bom ambiente. E não temos isto. É preciso que o Governo tome também em consideração a entrada em funcionamento em breve do hotel aí na Lajinha, que também, por causa da rede de esgotos, poderá ter problemas. E nós não estamos a ver nada disso a ser feito. Quando se fala na Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, dizer que é uma realidade, não é. Aquilo é uma miragem. Eu não ouvi os deputados aqui a falar da situação da Cabo Nave. Eu não ouvi os deputados a falar aqui da situação de muitas famílias a passarem por grandes dificuldades, diria mesmo, com vontade de comer. Vários e vários milhares de jovens de São Vicente encostados à parede porque não conseguem ter rendimento por falta de trabalho.
As reações à declaração política feita pelo MPD, reações nas vozes da deputada do PICV Rosa Rocha e aqui António Monteiro da UCID, a propósito, como já dissemos, da declaração política hoje no Parlamento. Outra declaração política da UCID. A UCID levou hoje ao Parlamento a situação vivida pelos trabalhadores de 4 empresas nacionais e acusou o governo de total descaso na resolução dos problemas. São situações que, no entender do deputado e líder da UCID, espelham a forma como o governo do MPD vem tratando as pessoas. Astrid Lima. João Santos Luís, através de uma declaração política, chamou a atenção do Executivo para 4 situações de trabalhadores que, no seu entender, vêm demonstrar que o governo não tem rosto humano. Casos dos trabalhadores de Planalto Leste em Santo Antão, maioritariamente mulheres, que oferem um salário de 249 escudos e que o governo não consegue resolver o problema. Outra situação apontada é a vivida pelos agentes sanitários de Santo Antão e Santiago Norte, com salários precários. O pagamento de indemnização dos ex-trabalhadores da EMPA também é motivo de preocupação dos democratas cristãos, que, segundo João Santos Luís, infelizmente o governo não pretende solucionar o problema. E, finalmente, a questão da indemnização dos trabalhadores da empresa Justino Lopes e a problemática dos vigilantes privados. O governo teimosamente não resolve o problema dos trabalhadores do Planalto Leste a ganharem um mísero 249 escudos. Isto é o cuidado, o centro que o MPD coloca as pessoas. A situação dos agentes sanitários da ilha de Santo Antão e de Santiago Norte brada aos céus. O governo disse aos agentes sanitários em 2021 que logo após esta formação, que decorreu durante 10 dias úteis, a situação seria regularizada. Até hoje, 3 anos depois da formação, estas pessoas estão à espera. Uma outra situação que temos é a situação dos trabalhadores da EMPA. Neste momento, o governo deve àqueles cidadãos mais de 600 mil contos. E pela intervenção do Sr. Primeiro-Ministro ontem aqui nesta Casa Parlamentar, ficou claro que o governo não irá assumir os seus compromissos perante essas pessoas. A situação dos trabalhadores da empresa Justino Lopes, veja como é que aquelas pessoas estão a viver, no autêntico abandono. São situações que, no entender da UCID, refletem a forma como o governo do MPD trata as pessoas. João Santos Luís acusa o Executivo de falta de vontade política na resolução desses problemas. Mais uma vez, estamos a pedir ao governo de Cabo Verde que assuma as suas responsabilidades. Estas responsabilidades não estão sendo assumidas e o governo não tem vontade política para resolver estas situações. O PAICV junta sua voz à da UCID. Através do deputado Julião Varela, o maior partido da oposição critica o governo e avança que, em relação aos ex-trabalhadores da EMPA, o Executivo ainda não publicou a conta de liquidação da antiga empresa. Até agora a conta está a ser publicada. Portanto, a hora que a conta é publicada, tem que pagar efetivamente aquela diferença. Para Modi, nós não temos informação de que previsão das contas indica que foi ultrapassado os 2 mil milhões de contos, portanto, da liquidação. O que significa que haverá, sim, diferença, portanto, a ser paga. Relativamente a Justino Lopes, ontem o Sr. Primeiro-Ministro está falando a Justino Lopes que a privatizações. Quer dizer, isso é uma aberração incrível. Justino Lopes era uma empresa pública que o governo decide privatiza. Portanto, nesse momento, o governo, estando interessado na resolver aquele problema definitivamente, e tem que indemnizar que esses trabalhadores, que esses 79 trabalhadores de Justino Lopes. Nós não temos total apoio, portanto, à declaração política de UCID. Celso Ribeiro, do MPD, refuta as críticas e diz que o governo é de rosto humano, sim, e que vem trabalhando para as pessoas. Por isso, aponta exemplos como o aumento do número de beneficiários da pensão social e o aumento do salário mínimo nacional. Se o anterior governo tivesse feito pelo menos 1000 escudos anuais durante 15 anos, hoje estamos em 21 contos. Não fez e, no entanto, já estamos em 15 no setor público e 16 no setor privado e temos a perspectiva de
2025 aumentar para 17 mil escudos. Aumento de salário das pensões, montante global de 431 milhões, sendo 191 para o pessoal do quadro comum, 185 para a implementação do novo plano carreira, função de remuneração. Só quem usa óculos para ver pontualmente e que não consegue reconhecer todos esses ganhos. E é uma pena que essa coligação que está cada vez mais a afinar o CID e PAICV não está a falar verdade aos cabo-verdianos. E o Governo, pela voz da Ministra Janine Lelis, reagiu também às declarações, com destaque, por exemplo, para a situação dos trabalhadores do Planalto Leste em Santo Antão, também Justino Lopes em Santiago e a situação da mulher cabo-verdiana. Em relação à questão dos trabalhadores do Planalto Leste, são jornaleiros há mais de 20 anos. Esta realidade acontece há mais de 20 anos. Não significa que o governo está a ignorar. Não, nós estamos a trabalhar uma lei-medida para trazer a este Parlamento para poder resolver esta situação que nós herdamos e que já vem de há muito tempo atrás. Em relação a Justino Lopes, está consagrado no orçamento do Estado uma dotação orçamental de 127 mil contos para responder a esta questão. No que concerne à declaração política sobre a valorização das mulheres cabo-verdianas, em primeiro lugar, eu acho que há um longo caminho a ser feito por esta sociedade, que é de mudança de mentalidade. Porque por mais medidas de política pública sejam postas em andamento, não é? O Estado por si só não vai conseguir chegar lá. E isso é algo que nós temos que ser francos. E temos que ter isto bem presente, porque a verdadeira valorização das mulheres passa exatamente por uma atitude no dia a dia da sua valorização. E não pode ser perspectivada na medida de que o governo é que tem as responsabilidades. Só o governo é que tem as suas responsabilidades, não é? Efetivamente o governo as tem e as assume. E é exatamente porque as assume é que tem desenvolvido várias medidas, designadamente para a capacitação e promoção do autoemprego, para diminuir aquilo que é a fragilidade ou o nível de dependência que as mulheres têm. A questão da violência baseada no género, nós trabalhamos a lei, né? A lei está sendo implementada, vem sendo criada os gabinetes de apoio à vítima, mas o que nós queremos é que acabe. O que nós queremos é que não haja violência. E para que não haja violência, todos têm que fazer o seu papel. As famílias têm que assumir os seus papéis fundamentais de educadores, primeiramente, as escolas também, e toda a gente. E depois das declarações políticas, agora é tempo para também sabermos como é que foi os outros momentos no Parlamento com o repórter José António dos Reis, em relação, portanto, ao andamento dos trabalhos na Casa Parlamentar, com um realce para a ordem do dia. José António dos Reis, muito boa tarde. Boa tarde, Orlando Lima. Boa tarde, estimados ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Dizer, Orlando, que no período da ordem do dia foi retomado então aqui no Parlamento a discussão na especialidade da proposta de lei que aprova o Código de Justiça Militar. Havia suspenso 25 artigos nas sessões anteriores, então começou-se ontem essa aprovação e hoje em dia já se aprovou, faltando apenas 10 artigos para serem aprovados, e a sessão foi, portanto, suspensa no período da manhã para ser retomada às 14h30. E, como já disse então, este artigo, ou melhor, falta, portanto, esta proposta de lei que aprova o Código de Justiça Militar, essa continuidade da discussão na especialidade vai ser retomada no período da tarde, faltando ainda então aprovar 10 artigos na especialidade. Também ainda no período da tarde, certamente serão retomados também o projeto de resolução que há ainda para ser aprovado, para além da questão também relacionada com também haverá também a apreciação e votação da Conta Geral do Estado de 2021, pelo que se prevê que a sessão será prolongada até amanhã. O importante é dizer que vai ser retomada no período da tarde a questão da aprovação do Código de Justiça Militar. Será uma discussão, como já dissemos, uma continuidade dessa discussão na especialidade.
Para acompanhar os trabalhos na Casa Parlamentar, sempre aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde, neste momento, 13h30. O quadro da governança climática em Cabo Verde estará devidamente montado até finais do próximo mês de abril e traz melhor capacidade de gerir o dossiê climático em Cabo Verde. A previsão é do assessor especial do Ministro do Ambiente no âmbito da sua apresentação no painel sobre mecanismos de governança para o desenvolvimento de Cabo Verde enquanto país insular. Painel que contou com mais de 2 conferencistas que igualmente deixam pistas para melhorar os mecanismos de governança climática, em que acelerar a transição energética, investimentos nos transportes e diversificação do turismo são apontados como inputs para aprimorar o setor. Joana Lopes. Jailson Oliveira, antigo diretor macroeconômico da Direção Nacional do Planeamento, foi o primeiro orador de hoje na Conferência Anual da Política Externa que está a decorrer na Praia. Recomenda empoderamento do setor privado, forte investimento no domínio de transporte, aceleração da transição energética para as renováveis, diversificação e extensão do turismo a outras ilhas para alavancar o desenvolvimento de Cabo Verde enquanto país insular. É empoderar o setor privado. O setor privado só fica forte através de investimento. Como fazer investimento num país onde você tem fortes constrangimentos a nível de energia, onde você tem uma questão do transporte no nível caótico. O transporte é base para ilhas. Tem aqui um setor, a gente fala que o setor, as oportunidades de investimento estão no setor do turismo, estão na economia azul, estão na conectividade digital. Mas quando você for operacionalizar as ações do turismo, da economia azul, você necessita de conectividade. Você tem um setor agrícola que as pessoas têm medo de investir. E o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marco Rodrigues, levou à conferência um olhar do setor empresarial em que aconselhou os empresários a ter em conta os riscos que as mudanças climáticas podem acrescentar aos seus investimentos. Incorporar o tecido empresarial nesta demanda do desenvolvimento, mas preparar também o país e preparar os empresários para aquilo que é o novo modelo de negócios numa perspectiva tão complexa como é aquilo que tem sido discutido neste evento CAP24, que é a questão climática, que é um dos fundamentos básicos hoje em dia na estruturação de todos os negócios, das ameaças, dos riscos que isso comporta e que os empresários devem conhecer e saber como devem fazer os seus investimentos sem correrem grandes riscos. No evento, Alexandre Nevsky, assessor especial do Ministro do Ambiente, partilha as políticas que o país está a desenhar para enfrentar os desafios inerentes às mudanças climáticas. Trazer um bocadinho daquilo que é o contexto internacional e nacional relativamente às mudanças climáticas, mostrar realmente o que é que as projeções do IPCC e depois debruçar sobre as políticas que estamos a desenhar para podermos enfrentar estes desafios agora e no futuro. Termino dando um bocadinho também daquilo que vai ser o nosso quadro de governança que estamos a montar neste momento e, se tudo correr bem, até ao final do próximo mês já teremos também um quadro de governança montado com um Conselho Interministerial para as Mudanças Climáticas, com o Secretariado Nacional para as Mudanças Climáticas e assim, efetivamente, conseguir ter a capacidade de melhor gerir o dossiê climático no país. Declarações proferidas no âmbito da Conferência de Política Externa, que termina amanhã de manhã com o Ministro dos Negócios Estrangeiros a encerrar o evento, seguido de conferência de imprensa. A Unicv fez hoje o lançamento da abertura do curso de licenciatura em Engenharia Agroflorestal. No ato de abertura, o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, afirmou que o Governo tem interesse em reforçar Cabo Verde com engenheiros agroflorestais que terão oportunidades de trabalho nos setores da agricultura, pecuária, transformação de alimentos, bem como no setor da agroindústria. Maria José Macedo. Para
Para o reitor da Unicef, Erlindo Barreto, com as mudanças climáticas que afetam o mundo, o contexto atual impõe novas necessidades em termos de ofertas formativas e Cabo Verde, nesta matéria, sente a necessidade de também formar quadros que deem respostas aos problemas ambientais e aos impactos das mudanças climáticas que a cada ano constituem uma preocupação. Cabo Verde, por ser um país arquipelágico, pequeno país insular, tem as suas especificidades, então há que formar e preparar as pessoas para cientificamente trabalharem para propor soluções para os problemas ambientais que nós enfrentamos a nível do ambiente, a nível da agricultura, porque penso que se calhar não será muito distante as preocupações que nós todos vemos que teremos em poucos anos. E o Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente vem alertando sobre isso, e não só as Nações Unidas, através da FAO também. A gente pode observar isso, sobre essas mudanças climáticas e a problemática que isso traz. O Ministro da Agricultura e do Ambiente, Gilberto Silva, aproveitou a ocasião para dizer que a engenharia agroflorestal é uma área promissora com boas oportunidades para os jovens que optarem por fazer este curso na Unicef. Podem perfeitamente trabalhar no setor produtivo, seja a nível da agricultura, da pecuária, mas também da comercialização, eu diria, transformação e comercialização de alimentos numa lógica de cadeias de valor e, evidentemente, trabalhar também para o setor da água e as várias agroindústrias que, enfim, existem, seja a nível da pecuária, desde a produção de alimentos para animais, como o tratamento, portanto, dos produtos pecuários, a nível da agricultura, a conservação dos produtos e a sua comercialização numa lógica pós-colheita também de qualidade. É preciso ter produtos de qualidade para certificação, mas vamos falar do setor da água, a produção da água, a distribuição da água, a irrigação, a instalação de estufas agrícolas e toda a assistência técnica que os profissionais, seja na produção animal, seja na produção vegetal, terão a necessidade. Portanto, aqui não é só formação de quadros, mas também a criação das melhores condições para que esses quadros possam exercer as suas profissões. Refira-se que neste momento já estão matriculados no curso de licenciatura em Engenharia Agroflorestal 22 alunos de diversos concelhos do país, mas ainda as inscrições estão abertas durante uma semana. A ideia da Unicef é arrancar com uma turma de 30 alunos. A Comissão Nacional de Cabo Verde para a Unesco, em parceria com o Instituto do Património Cultural, promoveu hoje no Parque Natural da Cova, em Santo Antão, uma atividade de educação patrimonial denominada Uma Viagem ao Centro Histórico. O Parque Natural de Cova é um dos sítios inscritos na lista indicativa da Unesco e hoje recebeu alunos e professores de toda a Ilha das Montanhas para adquirirem conhecimentos sobre a história e a riqueza desse património natural. Teresa Pinto. 30 estudantes do 10º ano e professores de toda a Ilha de Santo Antão foram hoje ao Parque Natural da Cova para participar da iniciativa Uma Viagem ao Centro Histórico, promovida pela Comissão Nacional de Cabo Verde para a Unesco, em parceria com o Instituto do Património Cultural. Carla Palavra, secretária executiva da referida comissão, explica que a ideia é educar para proteger os sítios inscritos na lista indicativa da Unesco, a começar pelo Parque Natural de Paúl e Ribeira da Torre. A intenção aqui é o quê? Promover esse senso de identidade, né, de aproximação, de pertença, porque nós só podemos proteger aquilo ao qual nós estamos conectados de alguma forma. E o Parque Natural oferece, portanto, ou mostra-nos essa relação que existe entre o homem e a natureza. É a única paisagem que nós temos que é mista, que é natural e cultural e que é riquíssima. Então, o objetivo desta iniciativa é precisamente trazer estes estudantes para uma experiência interativa onde possam conhecer mais a fundo, portanto, a riqueza que esta paisagem tem a oferecer. Por isso, os alunos, entende Carla Palavra, têm um papel fundamental em todo esse processo de preservação e divulgação desse património natural. Quando nós falamos de preservação aqui ambiental, dos nossos recursos que são finitos, não é? É importante trazermos os alunos porque eles podem participar em iniciativas, seja de voluntariado, pensarem aqui de que forma é que podem contribuir também e se sentirem responsabilizados também de alguma forma, dentro da medida daquilo que podem, naturalmente,
com este tipo de património que é de todos nós. O Parque Natural da Cova faz parte da lista da Unesco que pode ser indicado como Património da Humanidade e por isso o trabalho deve começar já, juntamente com as comunidades, explica Carla Palavra. E, portanto, o Parque Natural é um destes sítios da lista indicativa. E quando nós falamos de uma possível candidatura, aqui é importante garantir que a comunidade apropria-se deste sítio, não é? Que se reconhece neste sítio, que de alguma forma faz aqui uma cogestão do sítio, de forma que se sinta incluída, que se sinta próxima, para evitarmos aqui eventuais resistências, digamos assim, no momento em que surge uma candidatura ou no momento em que o património entra para a lista de patrimónios da humanidade. O Centro Histórico da Praia, na Ilha de Santiago, e o Centro Histórico de São Felipe, no Fogo, são os outros sítios que irão receber esta iniciativa, que tem como parceiros as câmaras municipais e a Direção Nacional da Educação. Vamos continuar na ilha de Santo Antão. O bispo da Diocese do Mindelo está no Porto Novo para cumprir uma agenda de visita pastoral de quase 2 semanas. Dom Hildo Fortes contempla as 2 paróquias daquele concelho com o objetivo de se inteirar da realidade vivida nas comunidades. Arilísia Rodrigues. A visita pastoral do bispo da Diocese do Mindelo às paróquias de São João Paulo II e São João Batista começou no dia 15 de março. Primeiro, Dom Hildo Fortes esteve na Ribeira das Patas e desde ontem está na cidade do Porto Novo. Isto vai ser desde dia 15 de março. Começou na Ribeira das Patas, na paróquia de São João Paulo II, e desde dia 20 tem sido ali na paróquia de São João Batista, no Porto Novo, e vai até domingo de Ramos. Portanto, no fundo é 1 semana e tal, quase 2 semanas, visita pastoral. É a segunda visita pastoral que me trazer nesta ilha. A chamada visita pastoral tem por objetivo inteirar-se da realidade vivida nas comunidades, conforme explicou. Portanto, por regra, o bispo tem sido diocese, nos casos em encheu ilhas, e de tempos a tempos não estava a visita às paróquias, mas uma visita mais estável. Para estar de lá, para ouvir grupos de paróquia, jovens, catequistas, estar com os padres, mas também, modo de acontecer ali, visita instituições. Ontem me estive na delegação da educação, me estive na Polícia Nacional, hoje me estive no Jardim de Infância, ontem agora no Centro de Idosos, ontem me visitei uma escola, me visitei algumas pessoas também particulares, pessoas idosas que deixou seja vida para a igreja outrora e agora está mais em casa. Então, a visita pastoral, manda direito canónico, é uma visita para o bispo poder inteirar mais daquela realidade. A visita do bispo da Diocese do Mindelo acontece numa altura em que a Igreja Católica está a mobilizar parceiros para a construção da Igreja Matriz do Concelho. Questionado sobre o andamento do projeto, Dom Hildo Fortes responde o seguinte. Já nunca se celebra na Igreja, por várias razões. A razão maior é porque a Igreja temia essa ruína. Que os barrotes do teto estão muito frágil, alguns estão mesmo já quebrado, então por uma questão de segurança nós não saímos da igreja. E agora o próximo passo, e foi isso que me dizer pessoas outro dia, ontem inclusive, a gente que está para a igreja na chão, vai ficar captado na chão. Para mim, em termos pedagógicos, no tal na chão, no demolilo. Mas agora ficar lá 1 mês, 2 meses, 6 meses sem nada, as pessoas estão a desanimar. Então a ideia é, aquele quantia que a gente tiver, mesmo que ele queira a cada para tudo, mas salta para iniciar, então a gente vai agora em breve, a gente vai demolir a igreja, a gente vai arrancar. Poucas vedação, começar a fazer cascaboco, portanto, os alicerces, e porque ao que parece tem cheio gente que quer ajudar, não só ali na Cabo Verde, mas também nas diáspora. Então ainda a campanha de continuar? Não, a campanha é para continuar durante muito tempo. Enquanto a igreja que estiver pronto, a campanha ainda não continua. Dom Hildo Fortes termina a visita pastoral na região sul de Santo Antão no próximo dia 24 de março, com a celebração do Domingo de Ramos. (17 para as 14 horas), já estamos a terminar este Jornal da Tarde. O Papa Francisco apelou hoje aos imigrantes para que nunca esqueçam a sua dignidade humana e que não tenham medo de olhar os outros nos olhos, lembrando ser também ele filho de migrantes. Eu também sou filho de migrantes que partiram em busca de um futuro melhor, disse o Papa. Francisco agradeceu à Igreja local pelo seu compromisso para com os irmãos e irmãs migrantes que representam a carne sofredora de Cristo,
quando são forçados a deixar a sua terra para enfrentar os riscos e as tribulações de uma dura jornada porque não encontram outro caminho. Francisco fez da situação dos migrantes e refugiados um tema central do seu pontificado. A sua primeira visita como Papa em 2013 foi à ilha siciliana de Lampedusa, onde desembarcaram muitos dos migrantes e refugiados que fazem a perigosa travessia marítima no norte de África para a Europa. O chefe de Estado do Vaticano tem defendido regularmente o imperativo moral e humanitário do resgate no mar e a necessidade de fornecer serviços dignos de acolhimento e integração para aqueles que chegam à Europa. Segundo o relatório mundial sobre a migração de 2022, o último publicado pela ONU, existem 238 milhões de migrantes internacionais, o que equivale a 3,6% da população mundial. E pelo menos 2 embarcações com 143 pessoas de origem subsaariana a bordo, incluindo 3 menores, foram escoltadas nas últimas horas pelo resgate marítimo espanhol até portos nas Ilhas Canárias, em Espanha. A operação de resgate dos 53 ocupantes, 50 homens e 3 mulheres, ocorreu no final da noite de ontem. Outro navio, o Salvamar Adara, foi encarregado de escoltar para o porto de La Ristinga, na ilha de El Hierro, uma embarcação com 90 pessoas, sendo 87 homens, incluindo 3 menores, que estava a mais de 3 quilómetros da costa. Dados do governo espanhol divulgados esta semana indicam que o número de migrantes que chegaram este ano às Ilhas das Canárias de forma ilegal aumentou 469% em relação ao ano de 2023. 13h46. Recordemos os títulos que marcaram esta edição. Em Cabo Verde, cerca de 21% da população estrangeira e imigrante sente alguma forma de discriminação baseada na cor da pele, avança Elton Gonçalves, técnico da Alta Autoridade para a Imigração. Assinala-se hoje o Dia Mundial para a Eliminação da Discriminação Racial. A ONU defende investimento em mulheres negras como caminho para o progresso. O quadro de governança climática em Cabo Verde estará devidamente montado até finais de abril. Traz também melhor capacidade de gerir o dossiê climático do país. A previsão é do assessor especial do Ministro do Ambiente, Jailson Oliveira, no âmbito da sua apresentação no painel sobre mecanismos de governança para o desenvolvimento de Cabo Verde enquanto país insular. 3 declarações políticas hoje no Parlamento, foco para a mulher, investimentos do governo nas ilhas de São Vicente e Santo Antão e constrangimentos sociolaborais estiveram, portanto, em destaque nas declarações políticas do PAICV, MPD e da UCIT. Unidade Militar da Guarda Nacional do Estado de New Hampshire, dos Estados Unidos da América, proporciona aos militares cabo-verdianos da Guarda Costeira, civis e imprensa no Mindelo a oportunidade de sobrevoarem a ilha de São Vicente para conhecerem a natureza das operações da busca e salvamento. Papa Francisco apela aos migrantes para que nunca se esqueçam a sua dignidade humana e que não tenham medo de olhar os outros nos olhos, lembrando ser também ele filho de migrantes. Boa tarde, fique bem com a sua Rádio de Cabo Verde. Orlando Lima na edição e apresentação deste Jornal da Tarde, técnica de Daniel Cunha, e no apoio à realização esteve Jamila Carvalho. Às 14 estará aqui o Ailson Martins com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.